Boa noite a todos do canal Disseminando Ideia. Hoje estamos aqui com uma visita ilustre de um amigo aí que a vida nos deu, o William, que um cara assim de um conhecimento grande, que tem dentro da comunidade também bastante trabalho social, que tem uma ideia social dentro da comunidade. E hoje estamos aqui com ele para conversar sobre política, conversar sobre a vida. Vou pedir para ele se apresentar para todos vocês aí do canal. Boa noite, gente. Olha pra lá, cara, câmera ali. Sim. Boa noite, gente, beleza? Não sou muito bom na frente do microfone, não, mas o papo aqui vai rolar. Me chamo Williams, pra quem não me conhece. Nascido no Beco 3 da Caminho São Sebastião. Nascido e criado na Comporta. Cara, eu tô aqui pra falar o que o Fefe quer conversar com a gente. Vamos lá. Não, primeiro é o seguinte, vamos falar sobre política, né? Sobre política que você tem a sua ideia mais de esquerda e a gente também quer compreender o porquê você tem essa ideia, de onde surgiu essa ideia com você, do porquê você acredita dessa forma e o que isso agrega também assim dentro da nossa comunidade, né? Dentro do que a comunidade aqui de Santos, aqui da Zona Noroeste, possa aprender com a sua ideia, entendeu? Perfeito. Cara, a minha ideia de esquerda é justamente a gente ser pobre, cara. Essa é a ideia. Porque, assim, a gente... Quando eu morei no Nordeste em 92, até aí bati lá, voltei, a gente sabe a realidade do verdadeiro pobre de verdade. O que é ser pobre de verdade, né, mano? E a gente na comunidade, a gente consegue trabalhar, consegue ter nosso dinheirinho, consegue ter nosso salário mínimo. E o conceito da esquerda, o comunista, que nem eu me represento como um comunista, é divisão dos bens, dos bens não, né? É dividir o patrimônio que ou o governo tem, ou distribuir para as pessoas. E quando o governo que a gente, como é que eu posso falar, não é que eu gosto nem admiro, é um governo que é bom para nós. Quando o cara me fala assim, a partir de agora a gente vai tirar 5% do PIB do Brasil para distribuir para os mais pobres. Cara, esse conceito ele tem que ser levado muito a sério e muita gente não entende o que significa isso. Quando você tira 5% do PIB do Brasil e distribui para o pobre, e quando eu morei no Nordeste, eu vi a gente comer palma cozida, cara, sabe? E quando vem um dinheirinho a mais no teu salário, no teu auxílio de você não tem nada, cara, diferenciado. E falando da nossa favela, aqui teve Viva Leite, todo mundo lembra disso. Você vai no CRAS, quando você vai no cadastro, você pega uma cesta básica. Você tem a Bolsa Família. E quando você fala a gente não pode esquecer disso. E não é porque a gente nasceu na comunidade que a gente é obrigado a pegar esse tipo de benefício que a prefeitura dá, o governo dá. Não é isso, cara. Esses conflitos, as coisas. Eu sempre trabalhei na minha vida. Sempre trabalhei. E pegar um Viva Leite, e a geladeira sempre foi cheia de Viva Leite. Ah, você pegou? Não, nunca fiz cadastro no CRAS para pegar isso. Mas eu pegar, porque tá te dando, então você tem que pegar. Então, não é tirar da outra pessoa, é você pegar, que é seu. É direito seu de pegar. Estão te dando. Então, Fefe, falar de esquerda e direita, cara, é muito complexo, você sabe disso, sim, muito complexo. A nossa visão de esquerda, cara, é batalhar por nós. A gente tem que lutar por nós. Porque quem tem muito, cara, se vira pra lá. Não tem, a gente fala assim, você odeia os bilionários. Não odeio ninguém de bilionários. Não tem como falar desse cara porque falar em morte, falar em arma. E eu vejo o crente, cara, defendendo arma. Sabe, eu vejo o crente fazendo arminha pro alto. Sabe, então, cara, é uma discussão muito tola. E eu não acho que no Brasil não existe direita e esquerda mais. Existe uma divisão entre, não vou nem falar bem e mal porque é muito forte, mas uma ideologia totalmente de ditadura do que governar de verdade. De pessoas que querem a liberdade, no caso você fala, e pessoas que querem ser dominadas, vamos dizer assim, essa divisão. Assim, por exemplo, quando você fala liberdade, foi liberdade que você falou? Sim, é porque assim, da forma que você está falando, é como se as pessoas que apoiam o Bolsonaro defendem essa ideia de ditadores, e as pessoas que não apoiam defendem a ideia de liberdade. Para não dizer bem mal, né, no caso. Sim. Não dizer bem mal. Por exemplo, se a gente fala uma coisa na internet, a gente odeia bilionários, a gente só quer o que é nosso.
Simples assim. Isso aqui é o que é nosso. E se for te dar alguma coisa, pega. Não nega não, cara. Pega. Não nega. Sim, sim. Assim, e no Brasil hoje, como tu vê a ideia política do Brasil, tipo, com essas divisões que tem, que o Brasil ele tá meio dividido, né? E aí, como que tu enxerga, um exemplo, o lado do Lula, que defende a esquerda, e o lado do Bolsonaro, que se diz defender a direita, né? Como tu enxerga essa guerra política no Brasil, cara? Fefe, eu acho que no Brasil hoje não existe direita e esquerda, cara. Eu acho que a gente tomou um rumo, nossos amigos, o próprio amigo que a gente tinha como amigo mesmo, cara, é muito difícil falar sobre isso porque é um rumo diferente do que significa direita e esquerda. Você sabe o conceito de direita, eu também sei. O conceito de esquerda eu também sei, você também sabe. O que esse cara fez, o que esse cara Bolsonaro fez, ele não veio com uma ideologia de direita e esquerda. Ele veio com uma ideologia de ditadura, mano. Sabe? O cara ele é totalmente um ditador. É isso que ele quer. Então, quando você vê com uma postura dessa e querendo ser ditador, enganando as pessoas, falando que não é ditador, ele foi a público falar, quando a Dilma teve o impeachment da Dilma, só você que está na internet você vai entender o que eu tô falando, o cara foi expressamente a favor do Ustra. E o cara era um ditador, mano. Então, se você que é bolsonarista for a favor desse tipo de ideologia, eu coloquei na minha rede social, fala para meus amigos, você não serve para estar no ciclo de amizade, mano. Porque isso é uma ideologia diferente. Totalmente diferente. Tá, então é um tipo de ser humano que, cara, e você leva aquilo como verdade, você tem que procurar, você tem que procurar o que é a verdade. O que é a verdade que esse cara, ele idolatra, ele quer pro Brasil? Ele quer a ditadura, mano. Ele é bem claro quando ele fala isso. Olha o que ele tá fazendo agora. Ele vai ser julgado, virou réu, vai ser julgado. Então, quando você fala, você apoia um cara desse, cara, se você apoia a ditadura, apoia um cara desse, mano. Cara, falando isso dele ser julgado, cara, como tu vê aquela ideia daquele 8 de janeiro ali, cara? Eu vi advogado falando, cara, eu acompanho pela Globo News, a gente acompanha o relatório, como foi dado tudo. Eu vi advogado falar que não teve violência, cara. Sabe, isso é absurdo a gente ouvir um negócio desse, cara. Não teve violência. Como não teve violência, cara? Tem depredação, não tem depredação. Teve tudo, mano, teve tudo, sabe? Então, mas ele não estava envolvido. Ele não estava no dia. Mas quando você estimula alguma coisa, não precisa estar no dia pra você concretizar que você estava lá. Não precisa, ele estimulou tudo aquilo. Por ser o líder, né? Por ser o líder, exatamente. Ele estimulou aquela ideia. Exatamente. E quando você fala líder, ele é um líder, querendo ou não. Para quem... péssimo líder, mas exatamente. E esse líder que foi proclamado, fala que é de direita. E se eu fosse de direita hoje, eu estaria envergonhado, cara. Eu estaria envergonhado se eu fosse um cara de defesa de direita. Porque esse cara não representa ninguém. Ele só representa ele e a família dele, só. Mais nada. Ele acabou de falar da mão da Carla Zambelli, falou que perdeu a eleição por causa da Carla Zambelli, cara. Naquele podcast que eu te falei. Ele acabou de falar. Ele e o Tarcísio. Eu perdi a eleição por causa da Zambelli. Ele rifa os seus aliados, né? Exatamente. Negócio muito louco. Exatamente. Essa é uma coisa que eu admiro no Lula, porque foi preso, mas, mano, é meu, o problema é comigo. Exatamente. Ele podia também muito bem falar, não, a culpa é do Disseu, a culpa é do Genuíno, a culpa é do... Só não é minha. A culpa é de todo mundo. Tem um filme chamado Mecanismo, na Netflix, aconselho todo mundo ver esse filme. Eu sou contra esse filme porque fala muita coisa que... É sério, né? É sério, né? É sério. Acho que não é filme, Mecanismo é filme, Mecanismo acho que é filme. E eu vi não sei se é sério ou filme, mas deve ser um dos dois. E eu vi esse mecanismo, cara, foi absurdo o que foi falado nesse filme ou série. São coisas que não existiu nem nunca existiu, cara. Sabe? E vai ver que esse cara o cara que achou tudo nem existe. Ou você faz uma série ou um filme e o próprio que está narrando o filme não existe. Então foi coisas faladas, coisas ditas, coisas elaboradas para falar tudo o que aconteceu da Lava Jato. E o mais engraçado da Lava Jato é que o Bolsonaro ele xingou a Lava Jato.
Ele acabou com a Lava Jato, isso é verdade, isso é verdade. Ele extinguiu com a Lava Jato, por exemplo. Vou falar uma coisa aqui. Eu sou presidente da República. E eu invento um site que ele consegue me observar todo dia. Certo? Por exemplo, aqui em Santos tem a transparência. Aconselho todo mundo ver a transparência aqui de Santos para ver para onde vai o seu dinheiro aqui de Santos. E onde é destinado o dinheiro de Santos. Mas isso é outra conversa. E eu invento esse site, invento um ministério para como é que eu posso falar? Para me monitorar. E eu simplesmente começo a roubar. Simples. Eu invento o cara para me monitorar e eu, do nada, começo a roubar. Nunca passou na sua cabeça que se eu invento um negócio que tá me monitorando, eu não posso fazer nada de errado, mano. Porque ela tá me monitorando o tempo todo. Quando a Lava Jato ela foi feita, ela falou que quem roubou? O Lula. O cara que inventou o negócio, cara. Passando os anos, o Bolsonaro vai, o Moro, que pra mim foi tudo uma jogada de cartas marcadas, ele vira ministro, começa a investigar. Investigou quem? Família do Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? Não sou eu que tô falando não, gente. É só pensar na internet, tá aqui na internet. O que ele fez? Mandou o cara embora. Sim. E acabou com a Lava Jato. Pra não pegar o fim, né? Simples assim, mano. Então, é muita burrice eu fazer um negócio que vai me monitorar e eu mesmo vou roubar. Não, do nada agora eu vou começar a roubar. Ó, Odebrecht, vem cá, faz ali pra meu negócio lá que eu vou pegar o dinheiro por fora aí. Sendo que eu sei que você tô sendo monitorado o tempo todo, 24 horas. E a transparência, gente, tá aqui no telefone. Se você colocar lá, ó, Transparência de Santos, ou Transparência do Governo Federal, você vai estar tudo lá. Então ninguém engana ninguém, só é enganado quem quer ser enganado. É simples assim. É porque a pessoa não quer pesquisar também, né? Prefere, não, vou esperar que a Globo vai falar. Exatamente. E a Globo fala o que ela quer, né, mano? Ela fala o que ela quer, mano. Lógico. Se ela quer ferrar o cara, vai ferrar o cara até vai na jugular direto, mano. Não tem jeito. E hoje tô na jugular de tem internet ainda, né? Pelo menos. Graças a Deus, cara. Mas Graças a Deus. quando a verdade era só dita Graças a Deus, mano. pela Globo, já era. Eu vejo, cara, a gente que você falou, você fica estudando história agora, né? Parabéns pra você estudando história. A nossa história é muito linda, velho. A história do nosso Brasil ela é muito linda, só que muito mal contada também, né? Então, quando você começa a estudar a história do Brasil e como foi formado todo esse conceito de posses, de terras, cara, sabe, é um tapa na nossa cara tão grande que a gente não tem nem o que fazer mais. Sim. E mano, tu é mais comunista, que nem tu falou, e tu admira a ideia da China? Eu não vou falar aqui, sim, que eu admiro muito a China, porque eu não pesquisei a fundo como a China trabalha a economia dela, como, né? Mas o pessoal fala que a China é comunista, né? E pelo que a gente vê a China por fora, cara, é exemplo a ser seguido. Exemplo a ser seguido. Até nem há pouco tempo atrás aí, a semana passada, o presidente dos Estados Unidos quer taxar todo mundo. Você ouviu isso aí? Você quer taxar todo mundo. E a China já falou, mano, se você taxar, eu vou taxar você também. É simples, cara. Agora tá assim, o mundo, ele tá nesse tipo, ele tá nesse ramo, ele tá nesse rumo, né? É tomar lá da cá. Sim. Infelizmente, o mundo chegou nesse momento que se você vai taxar, eu vou taxar também. E a China já é a segunda maior potência mundial, né? Então ali já tá pau para os Estados Unidos. Exatamente. Eu vou torcer muito, muito, muito de coração para essa moeda do BRICS ela dar certo. Sabe, porque vai tirar um pouco desse monopólio que a gente discute muito, monopólio do dólar, cara. Porque tudo é o dólar. Tudo é dólar. Tudo é o dólar. Lastreado pelo dólar. Exatamente. Eu queria que o pessoal que não estuda, gosta de estudar um pouquinho, estuda o que aconteceu com Cuba. Sabe, a gente fala muito mal de Cuba sem saber o que aconteceu com Cuba. Então eu espero que todo mundo, os mais jovens principalmente, que comece a ler a história de Cuba. Porque Cuba vive o que está vivendo hoje, sabe? O que os Estados Unidos fez com Cuba para viver o que está vivendo hoje? Né? A gente fala muito mal, fazer o que em Cuba, não sei o que. Cuba Não, estuda o que aconteceu com Cuba. Para a gente poder começar a debater algumas situações. O porquê que existe tudo isso, esse monopólio todo, né? O que mais, eu acho que também devia ser ensinado na escola, né, cara? Tipo, política, educação financeira, até que uma questão sobre
vamos dizer assim, a sexologia, bem dizer, para ensinar as crianças, tipo, aqui não pode tocar. Isso, sabe que tem muita gente, muita criança que ela é mexida, né? Exatamente. Só que ela não sabe que ela tá sendo, tipo, sofrendo aquilo. Exatamente. Ela só descobre com 18 anos e tipo, isso é sexo. Exatamente. Meu padrasto, meu tio, meu pai fazia isso comigo, cara. E ela não sabe. Então são coisas que eu acho que devia ser ensinado para a criança saber. Ó, isso aqui não pode. Financeiramente, quando eu já sair para entrar no mercado de trabalho, eu já estou preparado. Eu não quero ser CLT, eu quero ser empreendedor. Então eu tenho que entender o que é ser empreendedor. Exatamente. Porque às vezes tu vai abrir um negócio, tu abre uma adega ali. Tu pegou, William, vai, 10 mil reais, vou abrir uma adega. Mas tu não tá preparado para aquilo, cara. E tu pensa que tudo que entra é lucro. Não é. Quando a pergunta qual é o capital de giro? Não entende, porque não é ensinado, cara. E aí tu pensa que, por exemplo, tu investiu 10 mil ali, aí tu coloca, pô, com esses 10 mil eu vou fazer 15. Pô, então 5 é lucro, 10 eu compro de novo. Não é, mano. O cara tem que entender que não é isso, pô. Não é 5 lucros, 5 eu vou gastar e vou... Tu falou de sexologia, Fefe. A minha filha de 6 anos, ela fez 7 agora. Ela sabe onde pode tocar, né? Porque eu falo pra minha filha, não pode tocar. Onde que não pode tocar? Aqui, ali. Filha, pode estar no colo de alguém? Não. Nem se for de mulher, não pode sentar no colo de ninguém. Nem no meu, minha filha senta, cara. Minha filha não abraça eu de frente. Ela abraça eu de lado. Eu sei que é difícil falar disso. É muito difícil falar disso, filha. É difícil demais, cara. Ainda mais que a gente mora nas comunidades. Sim. Tem crianças de 14, 13, 15 anos engravidando. Minha sobrinha engravidou com 15 anos, cara. Porque faltou alguma palavra? Faltou alguma conversa. No momento certo, faltou alguma conversa. Eu sei que a minha irmã falou, mas no momento exato faltou aquela conversa. E a gente perde muita criança assim, porque para mim, criança de 15 anos é criança para minha criança, né? E quando eu falo minha filha sobre isso, sobre onde pode tocar, eu já quero que ela entenda algumas coisas do futuro, que vai acontecer para ela também. Como todo mundo acontece, mano. Toda criança, ainda mais mulher, menina. Então, a gente falar quanto mais cedo para nossas crianças, para nossas meninas, para homem também, mano, não é? Não vou tirar meninas dessa, porque tem muito pedófilo aí que até meninos estão sacanagem. Então, a gente tem que, quanto mais cedo a gente falar para nossas crianças que pode acontecer com ela no futuro, tem que falar, gente. E é um tema muito, tem que ser debatido todos os dias. E quando você falar de escolas, tem que ter na escola também, mas eu sou contra para na escola sexologia. Não, é lá que acontecem as coisas. Sim, pô. É lá que acontecem as coisas. Tem que ter alguém preparado, né? Não é um professor de matemática que ensina isso. Vai lá um psicólogo que nessa área. Sim. Mano, eu sou totalmente a favor, cara. Tem isso aí. Por exemplo, a minha discussão aqui, então, eu quero sair um pouco desse, não vou sair agora, mas eu quero voltar um pouco, que eu discuti uma vez, uma secretária da Ciência Social aqui de Santos, e eu falei que eles falam muito aqui na nossa comunidade. Porque é fácil você pegar essa secretaria de assistência social e falar na praia. Sim. Falar no Gonzaga. Sim. Falar no Pão da Praia. Tem que falar aqui na nossa comunidade. É aqui que está o fluxo. É aqui que as ideias são, não vou dizer pervertidas, mas as ideias são muito mais antecipadas. Exatamente. Esses dias, não te contando, na aula de teologia, estavam falando sobre aquela ideia de, não, o primeiro relacionamento tem que ser quando casar, né? Porque é teologia, uma ideia mais cristã. Eu falei, mas como assim? Não, porque tem que ter 20 anos. Eu falei, mas da onde eu venho? Com 15 anos a gente já tá casado, pô. Exatamente. A gente não tá casado no papel e com a aliança, mas já tá morando junto, pô. Exatamente. E assim, como você vai dizer assim pra mim que, não, então se eu me converter, eu tenho que me separar da minha mulher e... Mano, não é assim que ensina. É assim que ensina. Então, onde vocês nasceram, cara. Exatamente. Mas vocês têm que entender as pessoas que nasceram do lado de cá, pô. Exatamente. Aí, Fefe, que eu te falei quase agora. Eu não gosto da igreja. Não leio a Bíblia. Mas eu só vou um dia para a igreja quando... Não precisa ser pastor, não. Quando um homem ou uma mulher chegar na frente do público e começar a falar de princípios básicos. Que é o que falta para nossa comunidade. A gente aprende depois de velho isso. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu aprendi o que é ser honesto, o que é honestidade, depois de 30 anos, cara. Mas eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz de errado. Mas pra mim, honestidade não sabia nem o que significava. E hoje em dia eu sei que honestidade não é 99%. Ela tem que ser 100%, mano. Não pode, eu sou honesto até aqui eu não sou mais. Não, mano. Não existe isso. O cara que roubou R$1 é o mesmo cara que roubou R$1 milhão. É a mesma coisa, é o mesmo patamar. Não tem diferença entre os dois. Os dois são ladrões. Então, o que a gente tem que entender é honestidade.
o princípio disso tudo, acabou, mano. Aí você começa a falar a verdade, começa a entender o que significa. Você não vai ter medo de falar com seu filho, com a sua filha, porque tá falando a verdade para eles e sendo honesto com eles. Eu tenho 4 filhos. Uma de 23, um de 21 e um de 19, fazer 20 agora, meu filho de 7 anos. E sabem meus princípios, eles sabem meus conceitos de vida. Se eles... E quando a gente começa a falar de honestidade, você tem mais prioridade para falar com seu filho, com a sua filha, né, mano? Porque o mais difícil da criança se abrir com você ou te perguntar algumas coisas, te questionar de algumas coisas, é ser não leal com eles, ser não verdadeiro com eles, confiança. Né? Exatamente. E se você tem confiança de falar e tem prioridade para falar com teu filho sobre certas situações, eu duvido que teu filho vai te abandonar. Ele não vai te abandonar, mano. Ele vai te falar, pai, aconteceu isso, isso e isso, eu não tenho vergonha de falar. Ele vai saber falar com você, cara. Não interessa se ele vai ter 10, 11, 12 anos. Ele vai falar com você. É difícil, mas tenta. Mano, entrando nesses assuntos, tipo, assunto de educação e tudo, né? Eu já entendi que tu é comunista, tu é de esquerda, mas vamos entrar um pouco aqui na ideia mais municipal. Porque quem trabalha com nossas crianças aqui é o município, né? Exatamente. Entendeu? Como que tu vê a política na cidade de Santos, cara? Posso falar a verdade? Não, mano, aqui é pra falar a verdade, aqui é pra ser honesto, 100%. Isso é verdade. Existem duas coisas, né? Você mentir ou mentir, né? Muitas pessoas omitem algumas coisas, né? E o que está sendo feito aqui em Santos, eles não estão mentindo para você, não. Eles não mentem para você. Eles omitem. E as pessoas não sabem o que significa a palavra omitir. E tá aqui, no telefone. Dicionário, honestidade, mentira, omitir, dignidade, como se forma um caráter. Tá tudo aqui. A gente não aprende porque não quer aprender. Então, se você tem alguma dúvida sobre o governo de Santos, acabei de falar, transparência. Transparência. Tá lá, tudo. Emendas parlamentares. E quando você pergunta para mim sobre aqui em Santos, de coração, além de deixar muito a desejar, pelo dinheiro, que Santos arrecada, mano, nossa cidade não é pra estar assim. Nossa escola não é pra estar desse jeito. É pra ser a potência, mano. É pra ser a melhor escola que tem do São Paulo. Porque a gente tem, se eu não me engano, faz tempo que eu li, se eu não me engano, existe 86 UMES em Santos. 86, pode pensar, não sei nem se é isso, mas deve ser isso mesmo. Acho que aumentou mais 3, eu acho. 86 UMES. E UMES, elas são creches municipais. E se você olhar, eu convido você, que está assistindo agora isso aqui ou vai ver depois, eu convido você a ver as emendas parlamentares ou o termo de fomento, ó, olha o que eu estou falando, termo de fomento que essas escolas recebem por ano. Eu quero que você olhe na transparência o termo de fomento que uma escola recebe, que uma UME recebe. Aí depois você faz o mesmo que eu estou falando, aí eu vou entrar numa coisa aqui que muita gente não vai gostar do que eu vou falar. Aí depois você olha o termo de fomento de uma associação, de uma entidade, de uma ONG. Eu aconselho você a fazer isso. É muito dinheiro. É muito dinheiro, cara. Então o Santos tem o poder de ser a potência, já é uma potência municipal. O Santos já é, mas pode melhorar muito mais. E quando você compara Santos e São Vicente, é longe. É longe demais, cara. Longe demais. É longe demais. Tu acha que essa ideia de direita e esquerda influencia na política municipal ou é mais na política nacional? Aqui em Santos, eu vou te falar, Fê, uma coisa do meu coração aqui, do que eu penso de Santos, sabe? Eles entenderam, porque, por exemplo, o que a gente tinha aqui em Santos antigamente? Aos anos 18, o PT vai ganhar. Se for mentira, você pode falar. Mas ganha até hoje. Se for mentira, você pode falar. Pode falar. Quem tá olhando aí pode falar. De 96 pra cá, 96, 2000, 2006... 96, né? 96. 96. Pra cá, 94 presidência, 96 prefeitura. 96 pra cá, quem governou Santos? Só foi a direita. Beto Mansur, de Barbosa, Papa, agora o Rogério. Né? Concorda?
Antigamente, eles não tinham essa noção do que era a nossa comunidade. Eles não vinham para cá fazer o que eles estão fazendo hoje. E eu vendo os anos se passarem, eu entendi o quê? Opa, os caras perceberam que se eu conseguir pegar a Zona Noroeste, eu não perco mais. E como é que você ganha a Zona Noroeste? Eu chego na minha comunidade e ofereço 50 trampos, 50 trabalhos. Aí o que eu faço? Eu pego os líderes, pego o Fefe. Como é seu nome? Marcos. Eu pego o Marcos. Assim, Marcos, vem aqui, mano. Vem cá, mano. Ó, preciso de 30 frentes de trabalho. Olha o que eu tô falando, hein, gente, pelo amor de Deus. Tá bom. Eu te arrumo 30 pessoas que voltam aí pra trabalhar pra tu. Se isso não estiver acontecendo em Santos agora, nesse exato momento, eu quero que você questione ou comente no vídeo que tá sendo feito agora. Ah, William. Ou ele, você que é da comunidade, assim, muitos anos, né, nascido e crescido aqui, e você olha o quanto, dentro da comunidade, o PT influenciou na época, assim, que você era criança. Cara, a gente nasceu vendo o Lula, né, cara? Eu mesmo, eu falando de mim, né? Eu sempre falo pra todo mundo, cara, eu nasci no Beco 13 em 81. O PT surgiu em 80. Então, quer dizer, acho que foi o PT que me escolheu, não foi eu que escolhi o PT, não. O PT que me escolheu. Desligado. Não, liga no mínimo. E o PT que me escolheu. E eu vendo um cara, né, como nosso presidente, ele fazendo o que é sendo feito para nossa comunidade, para o pobre, a gente tem que. Foi desse sentido que eu comecei a entender o que é esquerda e direita. E eu tava, cara, acho que foi 94, se não me engano, acho que eu tinha uns 13 anos, 95, não lembro, quando a Thelma trouxe o Lula aqui, né, lá nas casinhas, para começar a fazer essa obra do canal, né. Então, quando vem um cara que ele vem propondo dar casas para as pessoas mais carentes, que não tem condições de comprar uma casa por uma Caixa Econômica Federal, inventa o Minha Casa Minha Vida, que meu apartamento é Minha Casa Minha Vida. Então, é um projeto que me ajudou, como pode ajudar todo mundo. As pessoas não compram Minha Casa Minha Vida, não sei porquê. Mesmo se você for contra o governo, mano, se for te beneficiar, você tem que pegar. É o benefício do Estado, eu quero saber quem está fazendo. Exatamente, é o teu telhado. Então, se o governo te der, você tem que pegar. Né? E a gente usufruir desse benefício e conseguir comprar um apartamento aqui na Francisco de Domênico. E a minha vida, ela, sim, eu amo demais a política pública, e é por isso que eu fico longe, filho. Sabe? Por isso que eu me afasto de vez em quando da política, porque quem governa, quem faz a política é muito sujo, cara. É muito sujo. E o que eles puderem fazer pra te corromper, pra te comprar, eles vão fazer, cara. Como eu tô fazendo em Santos hoje em dia. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Como que o vereador paga como que os vereadores eles pagam quando você trabalha no dia da eleição, como que ele te paga? Ele te paga em Pix? Ele te paga em TED? Ou te paga em dinheiro? Rapaz, O Fefe me convidou para vir aqui e vou falar o que eu sinto, o que eu acho e o que eu penso. Minha pergunta é, como que o vereador te paga? Se ele te paga em TED, em Pix ou em dinheiro? só sabe. Claro que o pessoal sabe. Então, tudo que faz para burlar, para lavar alguma coisa, os caras vão fazer, mano. Não vou falar que o cara é santo, o cara é honesto, não. Todos eles, isso é só em Santos, não, todo lugar. É a mesma coisa. E eu vendo esse tipo de coisa, eu não posso estar junto, mano. Esse é o problema do povo, né? Do povo no modo geral no Brasil, que eles idolatram o político. Esse é o problema. E aí não pode falar mal, Exato. não pode criticar. Exato. Se a gente tivesse o senso crítico, cara, pra tudo, cara. Na religião, na política, em tudo seria melhor, cara. Exato. Essa pergunta, Fefe, é bom você fazer para mim, porque eu vou me explicar algumas coisas que me perguntam. Amigos meus me chamam no Insta e perguntam, pô, tu não me segue mais, não sei o quê. E essa pergunta é muito pertinente. A gente não idolatra o Lula. Eu não idolatro o Lula, não.
Eu amo esse cara. É diferente de idolatrar ele. Eu amo Lula, velho. É simples e objetivo. Se você ama o Bolsonaro, tudo bem. Beleza. Só que, olha o que você defende e olha o que eu defendo. É simples, cara. É simples. E quando você me fala assim, essa é direta pra você. E quando você me fala que eu idolatro político, exatamente, totalmente ao contrário. Ninguém idolatra ninguém. A gente quer o que é benefício. Eu só quero pessoas que me ajudem. Que me ajudem. Eu não quero pessoas que para me atrasar. Eu tô com a minha esposa há 22 anos. Faz agora 23 em outubro. Eu tô com ela porque ela agrega junto comigo. Eu não tô com ela porque eu idolatro ela. Eu tô porque ela agrega comigo. Tá junto comigo. É na batalha, é na tristeza, é na alegria, é em tudo. Ela tá comigo. E se tu tem um cara que ele quer te ajudar, como que você conta um cara desse? Um cara que até hoje só me ajudou. Sim, sim. Não, a gente entende isso aí. Então, assim, mas tu também critica, então, quando tem algo errado no Lula. Tudo tá na internet. Atitudes erradas dele. Sim, tudo tá na internet. Porque essa é a ideia da idolatria. Porque Sim. Quando a gente ama, a gente critica. Um exemplo, sua mulher Sim, sim. teve atitudes erradas, você, ô amor, Sim. calma aí. Erramos aqui, vamos consertar. Sim. Porque esse é o problema dentro da política. Que você pode admirar ele, amar ele, pô, da hora, porque amor é construção, né? Amor não é sentimento louco que nasce com amor. Amor é construção. Exatamente. E só que amor também consegue olhar os seus lados positivos e negativos. O problema no Brasil, eu acho, é esse, que assim, cara, quando o Bolsonaro foi surgindo, eu gostava muito dele, cara. Tipo, de caramba, esse cara é diferencial, mano. Quando ele assumiu o poder, eu falei, opa, não é. Entendeu? Não é. Você falou, a moça adquire. A moça não vai. Não existe isso. E aí, quando eu fui vendo os erros, eu falei, opa. Eu admiro bastante o Abraham Weintraub, que eu estava te falando. Uhum. Tipo assim, que ele tem aquela ideia de direito. Tanto que o plano de governo de 2018, quem escreveu foi o Arthur e o Abraham Weintraub. Os primeiros a ser chutados, pô. Exatamente. Os primeiros que ele chutou do governo, ele falou, Porque opa. assim, quando a gente fala amar uma pessoa, a gente. É muito raso, sabe, cara? Porque eu falo pra todo mundo que conversa comigo sobre amor, né? O amor por uma pessoa, cara, por um ser humano, é quando você vê ele precisar de você numa cama e você tá lá do lado dele. É como você vê minha tia. Ela criou de um cachorro que ele tinha problema nas patas de trás. E ela cuidou dele até ele falecer. Ela não chegou no veterinário e falou assim: mata ele que ele tá, mata ele que ele tá sofrendo. Não, mano, ela cuidou dele até o final. Então, isso pra mim é amor. Sabe? Então, quando você fala que ama, pô, amo feito de coração, mano. Eu consegui amar esse cara. Do incêndio que teve na comporta lá, que a gente lutou junto, batalhou junto, sofremos junto pra caraca. Pra falar palavrão, né? Não, pode falar. Pra caraca, a gente lutou muito lá, mas só ele sabe que a gente passou lá. Então, mano, e a gente podia falar o nome dele assim muito na época, mas hoje em dia eu posso falar dele. Ele sofreu muito naquela época. Então, a gente ama as pessoas dessa forma. Tá contigo ali, sofrendo contigo. A gente chegava na comporta às 7 horas da manhã, mano. E saía de lá, ou 10 horas da noite, nem saía, ficava até 4 horas da manhã lá. Então, isso constrói uma relação de amizade e constrói amor, mano. Não existe amor só entre marido e mulher, ou homem e mulher, ou amigo. Não existe, mano. Existe amor de companheirismo, amor de confraternização, sabe? De lealdade, mano. Então, quando a gente fala amor, quando a gente fala que eu amo o Lula, eu amo de verdade esse cara, velho. De verdade, de coração. E nem é porque eu amo esse cara que eu vou defender ele, até. Não vou defender. Se ele errar, eu vou falar, pô, você errou, mano. Você sabe onde ele erra hoje em dia? Ele fica muito omisso. Se eu sou ele, mano. Tô entrando em a idade também, às vezes. Pode ser. Ele lutou, tipo assim, cara, o começo da luta dele, lá no começo, antes dele... Sim, era mais né? Mas também era uma idade, né, cara? Sim. Aquele... eu vou pra frente, tiver que apanhar, eu apanho lá. Hoje ele é um senhor, né? Já é senhor, não precisa ele fazer o que ele quer. Por exemplo, o que ele fala hoje em dia, eu nem quero que ele seja mais candidato em 2026, vou te falar a verdade, filho, eu não quero mais. Mano. Mas e a esquerda vai... Então, mano, eu vou falar, eu sou de coração. Nem a esquerda, nem a direita tem um candidato. Essa não, a direita não tem. A direita nem existe no Brasil. Tipo assim, se tu for no profundo mesmo, a direita no Brasil... O que as pessoas falam pra mim muito do Lula é: o Lula é ladrão, o Lula roubou, o Lula não sei o quê, não sei o quê, eu tenho perto dele. Mano, pra você que... Foi mal. Pra você que estuda um pouco de política, vou fazer pergunta pra você e pro PT também. Qual foi o partido que mais roubou quando o Lula estava na presidência?
Pô, eu acho que foi o PMDB, cara. Eles são o cacique do Brasil, os caras mandam. Eu vou falar o partido, mas eu quero que você pesquise, porque tudo tá na internet. Foi o PL. Foi o PL. O Bolsonaro é PL hoje, né? Não, ele é PL, não. PL. O partido que mais roubou foi o PL. Valdemar é... Exatamente. As pessoas falam pra mim, mas o partido que mais roubou foi o PL, mano. Tá do Valdemar da Costa Neto. Ele é bandido pesado. Malandro. Você tinha esquentado, não? Não, o partido que mais roubou foi o PL. Eu quero que você pesquise. Coloca lá qual o partido que mais roubou, né? Não é que roubou, é uma palavra muito forte, né? Mas Se beneficiou. Se beneficiou. Foi o PL, mano. Porque as pessoas falam muito, é muito raso falar que um é ladrão, outro é ladrão, outro é ladrão. Hoje em dia, tô falando que o Cid tá delatando o bolso dele, delator, né? Ah, você tá delatando todo mundo. Ele teve um delator até agora. Um! O Lula teve mais de 1000 delator, velho. Sabe, então, olha a comparação, cara. Um cara só tá falando do Bolsonaro. Um cara só tá delatando. O Lula teve mais de 1000 delator, cara. Sabe, então, é muito raso falar que o cara é ladrão, o cara é... Ele pode ter errado? Pode. Concordo, pode ter errado? Pode. Mas que ele ajudou muita gente na época, ajudou o banco, ajudou o pobre, ajudou o rico, ajudou classe média, que a gente dia fala classe média, porque hoje você fala que classe média é que ganha 6 mil reais, 5 mil reais por mês. Mano, não tô um pouco de vergonha na cara, né, mano? Porque 5 mil por mês, se você for mesmo arrisca viver como quem se acha classe média, você não consegue viver, meu filho. Não consegue viver, mano. Aí eu tenho um presidente hoje que fala assim, ó, eu vou isentar quem ganha até 5 mil reais. Tem cara que é assalariado que acha que é contra isso, mano. Porque eu odeio o Lula. Tu não tem que odiar o Lula. Tu tem que pegar o que é benefício pra você. Essa é a ideia, mano. Que tem que ser combatida. Por exemplo, não, né? Exato, por exemplo, se você é contra o cara taxar os bilionários para poder colocar essa proposta em dia, pô, o cara vai me ajudar. Mesmo sendo de direito, o cara vai me ajudar. Eu vou guardar por mês, a partir de agora, 200 reais, porque se tu ganhar 4 conto, quanto que o desconto é teu? 200 reais. Se você pegar essa conta e multiplicar no final do mês, eu tô falando assim, gente, cabeça, mas eu não sei, tá? Quanto que desconto. Por exemplo, 4 conto, 2 conto, 200 reais, no final do mês, quanto é que dá? Sabe, mas então, no final do ano, quanto é que dá? O dinheiro que você ia pagar pro leão, você não vai pagar mais, vai estar no teu bolso. E eu não posso ser contra isso, mano. Eu não posso ser contra isso. O presidente vai errar? Vai. Todo mundo erra. Olha o nosso, eu trabalho no mercado financeiro também, olha o nosso índice. 130 mil reais tá o nosso índice. Nossa bolsa tá subindo, tá? Ó, e tem vaga para subir mais. Então, é difícil, mano. Mas é isso que a gente fala, cara, que é o nosso intuito, é as pessoas entenderem também. Mas Porque não adianta nós querer discutir se as pessoas não entendem. Por isso que eu tô falando, Fefe. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo que eu estava no mercado financeiro nesse dia. Eu até falei para tu naquele dia. Isso é notícia privilegiada. Só quem ganha dinheiro no mercado financeiro, quem tem essa notícia ganha muito dinheiro. O Haddad ia falar à noite que ele ia isentar o imposto de quem ganha 5 mil reais de imposto de renda. Isso ano passado. Pode pesquisar o dia, não sei qual foi o dia que ele falou. Nesse mesmo dia, umas 4 horas, 3 horas da tarde, o dólar explodiu. Foi começou a arrancar do dólar. O dólar explodiu. Quase bateu 6 reais. Por quê? Porque o Lula fazendo isso é contra a Faria Lima, que eles falam da Faria Lima, que tem muita grana. E querendo ou não, gente, quem manda nesse dólar é a Faria Lima. Daí no Brasil, assim, é a Faria Lima. Eles conseguem mexer na cotação. Mano, né? Não mexer na cotação. Por exemplo, eles conseguem mexer no preço do dólar. E os caras querem o dólar mais alto. Porque o governo está dando, por exemplo, por que o dólar sobe? Porque ele começa a distribuir para o povo algumas coisas. Como Bolsa Família, ele dá emenda para não sei quem, e vai indo. Quanto mais, isso se chama gasto público, quanto mais o gasto público sobe, nossa economia faz o quê? Ela despenca. Sim. Só que nós temos um presidente que está dando coisa para nós que é pobre.
Eu que sou pobre, eu não quero nem saber, mano. Nem saber. A taxa Selic pro Brasil, o Lula chegou a 10%. 10%. Isso é bom ou ruim pro Brasil? Pros economistas, pros bilionários? Essa é a pergunta. Se o cara que é bilionário, ele der a Selic nossa a 10%, ele vai achar ruim. Porque ele quer que ela esteja lá em cima. Pra ele ganhar mais, né? Pra ele ganhar mais dinheiro parado, sem fazer nada. Porque ele pega o dinheiro do dividendo dele, um exemplo do dividendo dele, e coloca na taxa Selic. Você entende essa filosofia? Ele pega o dinheiro do dividendo, que não paga imposto nenhum, coloca na Selic. A Selic é a 10? Ah, tô perdido. E outra, Selic a 10% é muito alta, mano. Nos Estados Unidos é 4,25. Aqui no Brasil tá 10. Chegou a 10. Agora tá 14,25. Então, a Selic mais alta, os caras ganham dinheiro. E nós? Vai no mercado fazer compra. Como é que faz? A gente não tem que colocar nada na taxa Selic. Mano, aí, entendeu o que eu tô te falando? Aí o cara pega 10 conto com a taxa Selic e acha que é de direita. Ele acha que é rico, com 10 conto na taxa Selic. Não é, mano. Então, simples um pobre que tem 10 conto pra conta. Esse é o conceito que tem que ser falado. O porquê que tudo sobe, que tudo desce. Quem manda no Brasil é a Faria Lima, que põe onde quiser, mano. E se o Banco Central quiser intervir, ele vai intervir. Por exemplo, o dólar sobe 5% no dia. É difícil, mas pode acontecer, 2%, 3%. Aí o Banco do Brasil vai, o Banco Central vai e entra. Pum, o dólar cai um pouquinho. Olha o dólar agora, chegou a quase 5,70. Em 3 meses, 5,70. 3 meses, estava 6,30, então tá 5,70. Caiu, né, meu? Caiu, mano. Porque os caras fazem o que eles quiserem com o dólar. Eles quiserem com o dólar. No tempo do Bolsonaro, o Campos lá, ele era presidente na época, ele interviu no Banco Central, mas sei lá de quantas vezes interviu, mano. Sei quantas vezes interviu. E agora o Galípolo interviu uma vez só, o cara tá dando pulo pro alto. Os caras ficam tudo louco da cabeça. Mas é que nem tu falou, é porque assim, as pessoas olham a pessoa que tá lá e não a ideia da pessoa. Tipo, eu era o Bolsonaro, aí o exemplo, os caras do Lula falavam, não, isso aí tá errado. Aí é o Lula, aí o bolsonarista fica, não, isso aí tá errado. Mas porque às vezes é um negócio bom, pô. Só que é o Lula, então não... Exatamente, por exemplo, eu tô morando em Minas agora. A gasolina em Minas tá 6,49. 6,49, o álcool tá quase 50. Quanto que tá aqui em Santos? Eu tô por fora. Tá uns R$5, 5,70 mais ou menos? A última vez que eu vi foi 5,70. Não, 5 e pouco em Santos. Por quê? Por quê? Ué. Mas se fosse tabelado, todo lugar do Brasil era mesmo o mesmo valor. Mas aí, ou não? Imposto estadual, não tem essa diferença nos impostos estaduais? Sim, exatamente. Exatamente. Tem um cara em Minas lá que chama Cleitinho, ele é senador, acho, se não me engano, deputado ou alguma coisa. Ele é bolsonarista roxo. Sim, sim. Mas ele foi a favor do governo agora do Lula, sobre a gasolina. Falou que quem subiu a gasolina não foi o governo do Lula. Como é que pode? Ou ele tá sendo muito malandro a favor do Lula, ou ele tá falando a verdade, mano. Que é a verdade. E é a verdade. Não cancelaram o Cleitinho ainda não, porque os bolsonaristas não cancelam todo mundo. Exatamente. Cara, se tu vê no X, meu irmão... Exatamente. Eu fui fazer uma crítica lá, meu irmão, o Bolsonaro, meu irmão. Você nem disse aí, nem meu irmão, foi um ataque da merda. Exato, Cara. porque os caras não... É o que eu tô te falando. O ser humano, ele não quer procurar a verdade. Ele quer saber o que você falou. Tu falou? Beleza. Enquanto tu tá falando que eu quero ouvir, né? Aí, Exatamente. Esse é o ponto. Eu falo que você quer ouvir, vai lá e reza o pneu. Mano, é sacanagem dos caras, mano. Vai lá, reza o pneu lá, que o pneu... ele vai se levantar e vai tomar o governo, cara. É muito sacanagem. Os caras marchando, velho. Sabe, então... Aí perguntaram agora, por que existe o ditadura no Brasil? A mulher falou que não, velho. Não existe no Brasil, não. Na época dos militares? 20 anos, pô, não existiu. Aí, quer dizer, eu não vivi a época, mas a história tem que ser contada, mano. Existiu. O começo não foi, né? O começo foi uma intervenção, mas era para devolver, porque foi assinado pelos deputados, né? Era para devolver em 3 meses para ter novas eleições, era 90 dias. Só que aí quem estava no poder falou, não, aí assinou o primeiro... Não, os militares assumiu, mas estava combinado ali com o Juscelino, com o pessoal para ter a nova eleição, já que o Juscelino já era o candidato forte, né? Sim. Só que quando deu 90 dias, falou para não.
Aí quando tornou-se uma ditadura, que teve a ditadura, isso aí não tem como negar. As pessoas não entendem o conceito de ditadura, mano. Sabe? Eu não vivi a época, mas quem viveu conta, mano. E a história é pra ser contada, tá? E todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo fala, quem passou fala a mesma coisa. Por que eu vou ser contra? Sabe? Então, olha quem você vai defender. Olha a ideologia de quem você vai defender. Se você quer um cara que é a favor disso tudo, beleza. Ou você quer uma pessoa que, não que seja esquerda nem direita, que veja o bem comum para todo mundo. É isso que tá faltando pra gente, o bem comum para todo mundo. Sabe? De ser livre, né? É que Uma ditadura pega pra todo mundo, né? Exatamente. Porque assim, eu sou a favor, mas quando pegar, vai pegar em mim também. Vai pegar em mim. É igual a gente falar de. Que você falou da ditadura, pega todo mundo. Quando ele fala pega todo mundo, não tem rico, não tem pobre, não tem não, mano. Não tem os apoiadores, não tem você apoiou hoje, mas daqui a pouco vai vir outro líder que não vai gostar de você. Exatamente. Mas eu fui funcionário que eu tô apanhando. Tá falando que eu quero que você apanhe. Eu não quero saber de Bolsonaro, eu sou um outro líder. Exatamente. Foi mais ou menos o que aconteceu na União Soviética. Era o Lenin, daqui a pouco veio o Stalin, já era outra metodologia, outro. As pessoas falam assim, pô, a ditadura não existiu no Brasil. Por que aí a pergunta é, por que existiu ditadura no Brasil? Por causa disso que eu acabei de explicar, por causa disso. Será mesmo que é verdade ditadura existiu por causa disso mesmo? Mano, não tem se questionar. Vai procurar a verdade. Vai ler, vai entender o que existiu. E as pessoas. Cara, quando eu vejo as velhinhas defendendo o Bolsonaro, aí depois você vê que são filhas de militares, esposas de militares, que recebem pensão gorda pra poder defender. E você vê a lei, se casar tu perde benefício. As velhas vai casar em casa, mano. Então, essa é a diferença da gente, o que eu brigo e o que as pessoas que defendem esse tipo de ideologia quer, mano. E você, Will? E você? Tá se preparando aí pra próxima eleição? Ou não vai vir? Vai vir? Fefe, acho que tu tá assim dentro da tua ideia política. Que já era pra tu ter vindo. Mas eu já fui convidado várias vezes. Um apoio legal. Tu já tinha um apoio legal dentro de pessoas que iriam votar em você, né? Eu acho que a nossa ideia de vir, Fefe, foi 2017, cara. Assim, 2020, mano. A gente fez um trabalho muito bom na comunidade, velho. Também. Se fosse de dia daquela época, mano. Eu agradeço muito a Tia Egger também, que ajudou muita gente, né? Eu queria estar aqui, pai, no enterro dela, não estava aqui, estava em Minas. E a mulher ajudou muita gente. E no dia que eu fiquei sabendo que ela estava passando necessidade lá na comunidade, lá na creche dela, eu fui bater de frente com o deputado, com o vereador. Né? Isso é uma história para ser contada também, que fizeram uma sacanagem com a mulher também. E ficou dito e pronto, acabou. E em 2017, quando a gente fez todo aquele trabalho na comunidade, foi aí que eu entendi um pouco como é que funciona a política em Santos, filho. Eu entendi a sujeira que tinha em Santos, sabe? É você chegar num lugar e os caras não te veem como o cara é um cara da hora, ajudou muitas pessoas, não sei o que, não, mano. Os caras, eles te viam como, pô, essa aqui é minha mina de ouro. Essa aqui eu vou ter voto, cara. Sabe, eu até me arrepio quando eu vejo, porque eu passei na pele. Entendeu? Eu entendi o que o pessoal vê você como líder. Como eles te veem como líder comunitário. Eles não te veem líder comunitário como por você ajudar as pessoas, eles te veem como voto. E você chega na reunião com um cara e o cara te oferece trabalho pra você trabalhar, mano. Eu sei que eu não fui ali pra lutar com isso, pra brigar por trabalho. A gente colocou a gente pra trabalhar dentro tudo, mas eu não vou pra brigar por trabalho. Eu fui procurar ajuda para 220 famílias. Não só eu, como eu, a Paulo, o Tom, o Nicanor também estava junto, muitas pessoas estavam ajudando a gente, né? E a gente, eu não via o que os caras viam, o que a gente queria lá, né? Eu via a gente como voto. E eu vendo daquele e falei, pô, mano, isso não é o que eu quero. Não foi isso que eu imaginei da política pública, não é isso que eu quero. Eu acho que o que pode mudar o mundo, mudar a nossa sociedade, principalmente aqui, a gente mora aqui, é a política pública. Se ela for feita da maneira correta, da divisão correta para todo mundo, eu acho que muitas pessoas vão se beneficiar e Santos vai dar uma evolução muito grande. Porque eu estou em Minas e eu fiquei sabendo que vão tirar o sambódromo daqui porque vai abrir um hospital lá, né?
E um tempo atrás, um vereador prometeu que ali ia ser o campo de futebol, sabe? E o cara ganhou a eleição e não deu o campo de futebol para as pessoas. Enganaram, mas ia mandar para outro lugar. Um tempo de tsunami isso aí. E muitas pessoas votaram nesse cara, que ele ofereceu o campo lá para a comunidade e não teve. Falou que o campo era particular e não sei o quê. Hoje em dia a prefeitura tomou. Agora está com a prefeitura. Aí a pergunta é, a prefeitura comprou o espaço do cara para fazer o hospital lá? Sabe? Então são muitas coisas que a gente sabe e esse espaço aqui é para falar isso, sobre isso. Sabe? Muitas coisas tem que ser faladas porque o povo está sendo enganado. Sabe? O pessoal não sabe nem o que está acontecendo, cara, na cidade de Santos. E tem que ser falado. E quando ele perguntou se eu quero vir daqui 4 anos na política, daqui 2 anos na política, eu tinha a ideia de vir mesmo como vereador e batalhar junto com as pessoas. Só que, cara, não mudou nada. Eu vi a última eleição aqui, Fefe, não mudou nada, mano. As pessoas continuam do mesmo jeito, cara. Tu acha que não pode ser um diferencial? É que não faz sozinho é difícil. É difícil demais, é difícil. Né? É muito, por exemplo, aqui, eu vou falar da nossa comunidade. A nossa comunidade ela se resume em várias quebradas, né? Sim, sim. Várias quebradas. Posso falar todos aqui, da Capela, a Torre. Vila Telma. Vou falar de sequência assim, vai. Vou falar de sequência. A Capela, a Torre, aí vem o Ciclo 2, a Comporta, a Terror, aí tem a GB e tem a Vila Telma. Se eu vim como candidato, eu vou correr pra onde? Eu vou correr nessas quebradas aí, pô. Sim, sim. Só que cada quebrada dessa tem uma pessoa que representa a quebrada, que é um time de futebol. Sim. Né? E o que os caras veem quando vem falar com as pessoas, um líder de time? O que você precisa? A pergunta é essa, mano. O que você precisa? No foco ali, né? Mano, exato. Então, pra gente que vem sem dinheiro, e eu falo isso na cara de qualquer um aí, se perguntar pra mim, que é real o que acontece. Eu morei na Comporta quase a vida toda, nasci na Comporta a vida toda, e não faço parte da vida da Comporta. Nada contra quem tá lá. Tu andou em várias quebradas, colava com o tsunami, né? Sim, Capela, tu jogou lá. Joguei na Capela também. Conseguiu entender também. Entender. Como que funciona essa engrenagem, assim, né? E sem entender essa engrenagem da diretoria, não é o que eu defendo, Fefe. Não é o que eu quero pra minha quebrada, mano. Porque é mó fácil eu chegar aqui hoje na quebrada e falar assim, vou te dar tanto. Pega aí, um jogo de camisa. Pega aí, eu vou pagar teu aluguel da tua sede. E eu vou falar pra você hoje daqui 4 anos, vou voltar de novo. E nesse tempo todo eu vou fazer o quê? Dia das crianças, cada vez, dia das crianças, Páscoa, final do ano. Se você falar que é mentira minha, só você pesquisar, pô. E ver o que melhorou na nossa comunidade de 20 anos pra cá, ou 30 anos pra cá. Que nem o projeto mesmo pra, tipo, acabar com as palafitas, pra todo mundo ter uma casinha de bloco. Meu, esse projeto existe há 50 anos e não sai do papel. E falar que Santos não tem dinheiro pra fazer uma pista lá atrás. Não. Se Sambaiatuba lá conseguiu, pô. Fefe, os caras, sabe que é o mais complicado disso tudo, cara? A gente tá trocando ideia aqui, a gente conversando nós 3 aqui, e eu testar a tua inteligência. Eu não posso saber de nada. Eu tenho fundamental no Pedro Crescente e Francisco Meira. Meu ensino médio foi Francisco Meira. Mas tem coisas que é óbvio na tua vida que você não precisa ser um expert para entender muitas coisas. Por exemplo, eu teve incêndio da Comporta, abriu um espaço de 6 mil metros quadrados. Assim, não, circulares. Foi a estimativa da Coab, né? E eu, sendo Pedro Crescente, Francisco Meira, eu cheguei no Maurício, que era presidente da época, não sei se ele é presidente ainda, e perguntei, Maurício, por que você não pega esse espaço agora, que tem agora espaço muito grande, e faz as casinhas? Que nem faz casinha que nem foi feita as casinhas aqui embaixo. Dá pra você fazer isso, cara. Sim, pô. Sabe o que me respondeu? William, o meio ambiente não deixou aterrar lá. Aí eu falei, como é que é? E o que está sendo feito no ciclo 2 lá? Não existe meio ambiente lá, não? Ele não havia uma rua de lá até o Mangue Seco? O projeto de vocês não é esse? Era rua. A gente segurou lá 1 ano quase sem fazer casa lá, sem fazer barraco de madeira. Só que o pessoal queria fazer barraco, mano. Eu vou fazer o quê? A gente vai fazer o quê? Segurar não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Então tem que fazer o barraco. Essa ideia que eu dei pro Maurício da Coab não era nem muito assim, fazer prédio, comunidade. Não, mano.
As casinhas de 2 Eram andares. 2 andares. E foram 220 famílias que foram prejudicadas. 220 famílias. Dava tranquilo para fazer lá. Era só aterrar Fazer. e fazer o projeto. Acabou, mano. Mas não. É viável para você fazer isso? Eu perguntei para ele, é viável pra você fazer isso? Não é viável, não sei o quê. Então, já era, mano. Porque assim, a gente quando vai brigar por um tipo de assim, eu tive fundamento para falar para eles. Eu tive fundamento, mano. Porque eu não falei aleatório, pô, vai aterrar lá e pronto. Não, mano. Aterrou as casinhas, aterrou o ciclo 2. Sim, sim. Então não foi sem fundamento. O ambiente não deixou. Mentira, mano. Então quer dizer que o ambiente só tem na comporta. Por que eu tive um ambiente lá no ciclo 2, um ambiente lá nas casinhas, quando começou tudo? E o ambiente não falou. Por exemplo, esse canal que foi o nosso canal mesmo, a nossa maré, que ela foi aterrada para fazer as casinhas da Coab. Lá das casinhas até a última ponte. Esse projeto foi bem feito? Eu quero que qualquer engenheiro aí da Coab, ele vem falar que esse projeto foi bem feito. A inundação na comunidade toda aqui foi por causa de quê? Tem inundação muito grande, né, cara? Vocês tiraram uma maré de mais de quase 20 metros de largura, que era braço, isso aí de cima para mim é braço do mar, que se chama, quando a maré aqui atrás enchia, o braço do mar ele ia para nossa maré lá. Quem é o engenheiro que fez isso? Onde foi debatido isso? Porque você não tá nem aí pra nós, mano. Encheu. Ó, fizeram a comporta lá na caixa d'água. Mais de 25 milhões de reais. Parou a inundação em Santos? Aqui na Zona Oeste? Aqui não dá mais, né? Então, mano, para de ser enganado, mano. Não dá pra ser enganado mais. Aí tu perguntou o que eu vou entrar na política. A minha política é diferente desse cara que eu tô fazendo, mano. A minha política é chegar lá e virar a mesa. Bater na mesa. Essa é a minha política, mano. Esse é o jeito de eu, se um dia eu vim, vai ser dessa forma. É virar a mesa. Agora, passou as eleições, um monte de candidato. Foi na Ponte Socorro, foi não sei na onde, acabou a eleição. Não existe mais Ponte Socorro, não existe mais UPA, não existe mais nada. Porque os caras Nem favela mais, nem favela existe mais. Os caras pararam de andar. Pararam, Fefe. Aí, outro dia o cara colocou lá, não, a UPA aqui tá muito demora. Sempre teve demora no UPA. Sempre teve. Tá vendo isso aí agora? Então, mano, são coisas que a gente tem que usar esse espaço, Fefe, e falar, mano. Sim. Falar o que tá acontecendo em Santos, porque é difícil. Eu não moro mais aqui, eu moro em Minas. Eu quero morar aqui. Eu quero voltar pra Santos. Eu quero voltar pra Santos, de verdade. Não quero voltar pra Santos. Porque minha raiz tá aqui, mano. Meus amigos estão aqui do lado, velho. Mas é pra isso mesmo que a gente tá aqui, cara. Para o povo entender o porquê de lutar, né, cara? Pra ter essas lutas. E o povo tem que lutar, porque é tudo do povo, pô. É o povo que manda. No final de tudo, cara, quem manda é o povo. Só que o povo não entende que manda. Verdade. O povo não entende que ele é o padrão. Quando o povo entende. Exatamente, Fê. Quando o povo entender, mano, o poder que a gente tem, por exemplo, quando eu vou na Seduc lá reclamar. Primeira pergunta que ele faz pra você. A primeira pergunta. Que associação tu faz parte? Que entidade você faz parte? Que ONG tu faz parte? Eu fico assim. Tem que estar afiliado a alguém, senão Eu fico assim. tua voz não vale, né? Eu fico assim, por que eu tenho que participar de ONG ou entidade? Eu sou apenas um munícipe que estou vindo aqui brigar pelo Pedro Crescente, ou pela da Papa, que é a escola que eu sempre brigo. Aí a secretária fala, não, marca uma reunião com a secretária. Tá bom, qual dia que ela pode vender? Tal dia. Vou lá falar com a secretária. Eu, munícipe, eu não bato no peito e falo que eu fui lá e fiz, porque, pode ver. Eu não preciso falar isso, velho. Eu só quero que a escola seja beneficiada. Uma semana depois, a Cristina Barreto, ela veio aqui no Pedro Crescente, podou todas as árvores, limpou a escola toda. O cara... Então, quando a gente vai brigar lá na Seduc, na SEMES, e a gente vai brigar com os secretários de verdade mesmo, a gente vai como munícipe, né? E quando você fala que é munícipe, que eu acredito que todo mundo que vai brigar tem que falar que é munícipe, não associação nem ONG nem entidades, tem que falar que é munícipe, você consegue as coisas. Aí, quando a gente vai brigar lá e os caras conseguem arrumar uma escola, arrumar um defeito, que a produção que está tomando conta agora das escolas, eu agradeço muito o Ney, que ajudou muito no da Papa, no Pedro Crescente, eu trabalho fenomenal lá, porque a gente é munícipe. É simples assim, você que é munícipe tem um poder na mão e não sabe. Exatamente. Mas é isso que a população tem que entender, o poder que tem. Pô. O povo tem que entender isso daí. Exato. E por isso a gente está aqui, né? Expressando. E quem quiser vir também, quem tiver
uma oportunidade para poder estar aqui expressar, porque é isso que a gente precisa na comunidade, cara, que as pessoas sejam ouvidas, que as pessoas se expressem, que as pessoas consigam entender o poder que ela tem, pô, entendeu? Para não, porque chega uma época de eleição, pô, a pessoa chega aqui, pô, 50 mangos para votar em mim, aí depois tu vai cobrar esse cara, ele te pagou, na verdade, tu foi vendido para ele, pô. E a gente quando cai nisso que você falou de 50 mangos, 100 mangos, ou R$1.500, R$1.200 por 45 dias, que é o tempo que ele pega na eleição, eu vou te falar, eu não sou contra a pessoa que pega, a gente não tá falando isso. Porque o cara pega justamente no teu calo, mano. O cara pega justamente, filho, onde a pessoa mais precisa, que é o dinheiro, mano. E eles entenderam isso, não é de agora, é de muito tempo, que, ó, vamos lá, vamos ajudar o povo, então vai voltar ou vai arrumar voto pra gente. E é exatamente isso. E no final das contas, quem que tá junto com eles lá, no final das contas? Uma das pessoas que trabalhou pra ele e pegou o teu voto. Sim. Exato, mano. E você que pegou o voto, que vendeu o teu voto, passa 4 anos, você pegou o quê? Você arrumou o quê? Pegou aqueles R$1.500 ou R$1.000 por 45 dias e depois? Tua comunidade mudou o quê? É verdade, é complicado, mas que as pessoas consigam entender isso daí. A gente espera muito, o que a gente fala muito em rede social, em assim, esse espaço que o Fih abriu pra gente falar, que é, pô, muito obrigado, e é muito importante esse espaço, é abrir os olhos das pessoas, mano, que não é um jogo de camisa, não é 10 cestas básicas que vai mudar a tua vida, mano. Não é, sabe, não é... Eu sei que é difícil a gente falar assim, pô, mas tu não passa na frente, as pessoas estão passando fome. Beleza, arruma um trampo pra essa pessoa então. Sim. Arruma um trabalho pra ela. Não dá cesta básica, arruma um trabalho pra essa pessoa fazer, mano. É isso que a gente briga. E eu tô falando isso, mas tu é contra, agora você não contra a esquerda. Não é, mano. A esquerda que vocês pensam, ela não briga pra isso da cesta básica. Ela quer emprego, dá emprego pra pessoa. É o que a gente luta muito pra isso. Sim. Que aí tu põe alguém no mercado de trabalho, essa pessoa começa a crescer. Exato. Porque só ficar ajudando não... Eu tenho outro ponto. Fala aí. Do Lula. Do Lula. Trabalho, ninguém quer mais não. As pessoas, né? Você fala as pessoas. As mulheres. Sabe por quê, mano? Sabe por que tu não quer mais trabalho? Porque hoje em dia... o que tem mais na internet hoje em dia é coaching. Vendedores de sonhos. Vendedores de sonhos. Eu não queria falar, mas já que ele falou. Vendedores de sonhos. E a pessoa vive no mundo da imaginação e não quer mais trabalhar. Não, mas a minha continuação não é essa. Então fala. A minha continuação, o Lula deu auxílio para mãe que tem filho, e filho a partir também de 7 anos, por isso que as mães não querem trabalhar. Sim, eu concordo. Sabe que eu concordo com ele fez isso? Eu concordo com isso? Porque assim, ó, quando o presidente, qualquer presidente, ele te dá um dinheiro que é do governo, Certo. Não, tem que receber, você tem que mas receber. tem que trabalhar. Não, sim, calma aí, eu vou explicar Tá para bom. entender. Quanto que é o Bolsa Família hoje em dia? Uns 300, mano, Bolsa Família? Não. O cara É mais? tem ideia. Ele não tem ideia, vai. Vamos chutar aí, vai. Uns R$600 mais 150 mangos que a pessoa ganha por ter um filho. O cara vai te dar esse benefício. Certo. Não é pra você viver a vida inteira com esse benefício, mano. Esse é um ponto que tem que ser tocado. Pra impulsionar. Pra te impulsionar, pra tu passar necessidade, mano. Naquele momento ele vai te ajudar. Só que vai de você, pô, não, mano, não vou viver só com R$900. Eu quero coisa melhor na minha vida. Eu quero comprar um sofá novo, quero comprar uma geladeira nova, comprar um fogão novo. E a gente não vai conseguir comprar. Só que tem o outro lado. Se eu arrumar um trampo fechado, eu perco esse dinheiro. E aí? Exatamente. Mas aí a culpa é do governo. Mas aí a culpa é do governo ou da pessoa que não quer trabalhar? Da pessoa. Exatamente. O governo te deu ele tirou. Eu já falei aqui, ele tirou 5% do PIB do Brasil para dar para as pessoas que precisam, para te ajudar. Não foi para tu viver a vida inteira. Só que tem pessoas que pegam o benefício, também não. Gente, eu não sou contra isso. E se acomoda em cima do benefício, mano. Eu não sou contra isso. Se tá te dando, tem que pegar. Só que você não vai querer só isso. Pô, você pode pegar uma coisa melhor. Eu nasci na comunidade a vida inteira, mano. Comprei um apartamento trabalhando de porteiro. Eu sou porteiro. Eu trampei de porteiro, comprei um apartamento com meu salário de porteiro. Minha casa, minha vida. E eu pago no meu apartamento R$450 de prestação. Eu pago 300 e pouco de... Hoje eu não pago porque eu aluguei o apartamento.
Mas eu pagava de condomínio 300 reais de condomínio, que é juntar tudo, água e luz, água e fundo de um monte de coisa. No final das contas, dá uns 800 reais. Você entende? Pô, os 800 reais tu consegue pagar. Eu trabalho, minha esposa também trabalhava. Você entende? Então, se a gente não quiser... A diferença é você se achar milionário, ou achar rico, que você acha que dinheiro é tudo, ou você trabalhar e viver tua vida, mano. São duas coisas totalmente diferentes. Eu não quero trabalhar para me ficar rico, eu quero trabalhar para me sobreviver, para me comprar minhas coisinhas, comprar meu computador, comprar um notebook para poder fazer coisa melhor. É assim, a gente trabalha para isso. Ninguém aqui recebeu herança de ninguém. Ninguém aqui vive de herança de ninguém. A gente é trabalhador, sempre tem que trabalhar. Se o governo te ajudou até o momento, beleza. Mas, mano, tu quer só isso do governo? Essa é a pergunta, Fê. Agora, se você conseguir um trabalho, que você... Tem outro ponto também. Se você conseguir um trabalho, você recebe R$ 1.000 de auxílio do governo, e você arruma um trabalho por fora, paralelo, e não declara, não é declarar, você não é fichado, e consegue manter os dois trabalhos, e paga o teu INSS por fora, parabéns. Sim. Exatamente. A diferença é você recebe o benefício, não paga o INSS, que tem que pagar o INSS, você um dia tem alguma coisa na sua vida de se declarar alguma coisa. Você não faz isso, recebe o benefício, fica 20 anos sem pagar INSS, só que esquece que ninguém recebe. Não deixa de ser roubo no final de tudo. Como tipo assim? assim, tu tá enganando o governo, né? Se tu trabalha, Exatamente, tu não declara e não paga nada. Exatamente. Mas aí eu defendo a pessoa que faz isso, sabe por quê, Fefe? Porque, porra, quantas pessoas que têm dinheiro que só nega imposto? Ah, isso aí é que Você é um tem. debate para outro dia. Só que, só que a pessoa que está fazendo isso, vai longe, a pessoa que faz isso, ela não está roubando ninguém. Ela está pegando o auxílio que é do governo. E querendo ou não, o auxílio que é do governo é nosso dinheiro mesmo, mano. É o nosso próprio dinheiro. É o nosso próprio dinheiro. E se o cara quer me devolver o dinheiro que eu tô pegando, que é meu, eu vou pegar de volta, mano. Por exemplo, tu não paga IPTU? Você não paga IPTU? Sim, sim. IPTU serve pra quê? Fala pra mim, pra que serve IPTU? E o cara paga todo mês. Tu não paga IPTU? Sim, sim. Paga pra quê? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se o cara tá me dando um dinheiro que é meu, que eu pago imposto pra ter, eu vou querer meu dinheiro, mano. É meu. Nossa, foi uma honra ter você com a gente, de verdade. Obrigado pelo convite. Lógico que... Não, você vai ter que voltar. Você sabe que tem muitas coisas ainda pra gente abordar. Pô, muita coisa pra gente abordar. Fala mal dos outros, né? Mas foi legal, pô, porque a gente precisava de alguém de esquerda, sabe? Uhum. Também para esclarecer, porque tem muita ideia, tipo, política, que fica muito vago, pô, sobre o que é ser de esquerda, sobre o que a esquerda apoia. Tipo assim, eu cresci aqui, então eu sou de esquerda. Não, não é isso não, pô. Você tem que entender o porquê você apoia a esquerda, o porquê você é de esquerda. Tipo, até porque, que nem você tem uma ideia mais comunista, mas tem outras pessoas que são de esquerda e tem uma ideia mais socialista. Uhum. São coisas, sabe, que, tipo assim, numa próxima vez você vai vir, a gente vai conseguir abordar esses fatos aí também. Mas foi uma honra mesmo, pô, ter você aqui com a gente. E uma última coisa, e como que é? Tá lá na torcida, lá, torcendo lá pelo teu filho jogando lá, cara. As pessoas confundem muito, Fefe. Porra, tu fez... Eu escuto muito, porque tu é triste com isso, né? Porra, tu fez pelo teu filho lá, porque tu pensa no futuro, no dinheiro, mano. Não tem satisfação. Teu filho joga dentro, né? Cara, teu filho joga bola. Ele nem é profissional ainda, mas só ele tá ali, rapaz. Teu filho joga futebol, mano. A satisfação de ver você ver seu filho jogando no Horto. Quando eu via meu filho jogando no Horto também, com 12, 13 anos, salão, jogando Paulista. Quem tem filho que bate uma bola, mano, o pai que bate uma bola, a gente jogou bola a vida inteira praticamente, não tem dinheiro que compra isso, cara. Aí tu vê teu filho fazer um gol na arquibancada falar pra tu, mas ele com 11 anos, mano. Fala, pô, não tem. O cara fala que é dinheiro. Não é só dinheiro, mano. Não é só dinheiro. Tem muita coisa por trás disso, cara. Pô, caralho, meu filho também, quando foi federado com 9 anos, 8 anos, irmão, fazia um gol, aquela felicidade, cara. Espero um dia também ver ele profissional, assim, se for do querer dele também, que às vezes chega, né, uma idade, moleque não quer mais e tudo, mas se for do querer, pô, tu tá vendo lá na arquibancada, o negócio é maior felicidade. A satisfação que a gente tem, a gente chora, não é porque a gente quer, não, mano. É porque vem o choro e tu não consegue segurar, não. É verdade, não tem emoção muito grande, cara. É porque você jogou o teu sonho. Aí tu vê teu filho vivendo o teu sonho, cara. Pô, mano, tu é o artilheiro da base, né? Tu é o artilheiro da base. A gente chega nos lugares e fala de tudo. O Bogão tem gol meu, o Bogão tem gol meu. Pô, tem disso, não me esquece não, de bicicleta. Bicicleta foi pra ele, pô. Sabe, pô, e sabe que e é um sonho, fora que era o nosso sonho,
e eles estão construindo. E um sonho de ver eles lá também, né, cara? Pode ter dois, né? Pode ter dois. Tem outro brigando também. Não, vai ter dois, não pode. Tem outro brigando também. Então, vai E eu bato na tecla, mano. Eu bato na tecla seguinte, filho. Eu sei que tem muito pai aí que vai estar assistindo. E, pô, mas eu não posso pagar minha vida pra viver a vida do meu filho, não sei o que, porque eu trabalho, não sei o que. Eu coloquei na minha cabeça que fome ninguém passa. Fome ninguém passa. Então, quando você vê seu filho com 6, 7 anos, e ele tem um potencial, tem um dom, que o pobre só tem um dom, futebol, não tem outro dom. E ele tem um dom, e tu vê teu filho, tem a oportunidade de cuidar do teu filho, a escolha que eu fiz em 2013, de largar o meu trampo que eu recebia bem, um trampo de 8 anos, numa multinacional, e eu largar tudo que eu fiz, para seguir a carreira do meu filho, eu não sabia se ia dar certo ou não. Eu não sabia que ia dar certo ou não. Mas eu li o livro também, Ponto de Inflexão, e eu entendi que o que eu fiz naquela época foi uma escolha. E a escolha que eu fiz, graças a Deus, para ele até hoje, ela não serve. Satisfação mesmo. Mano, tem... Agradecer, né, para todos os nossos inscritos, que curtam, compartilhem. Pode falar mal do William aí, porque ele é comunista. Eu agradecer a vocês, pô, de verdade. Conseguimos chegar a 1000 inscritos agora. Uma felicidade por vocês que estão nos acompanhando mesmo aí. E para vocês sempre continuar com a gente, né? E a ideia é ir longe, a ideia é subir sempre mais, porque... E que as pessoas consigam entender o que a gente está passando, né, William? Entendeu? Porque isso é a nossa ideia, que as pessoas compreendam isso aí. O título do canal, pô, mano, foi maravilhoso, velho. O título do canal é diferenciado, mano. Semeando Ideias é difícil, mano, é difícil você colocar uma ideia e a pessoa que tá aí te olhando falando, caraca, esse cara aí, mano, na batata mesmo, ele acertou na ideia. Então, até a gente peço desculpa as coisas que a gente fala de vez em quando, assim, mas é o que a gente pensa e a gente tá aqui pra falar o que pensa, falar o que acha das pessoas. E nada contra ninguém, assim, que é político que vai achar ruim aí, nada contra ninguém. Mas tem muita coisa pra falar também ainda, viu? E que vocês melhorem, né? Vocês melhorem. Não quer crítica, melhora. Essa é a ideia. Verdade. Quem não quer crítica faz a coisa certa. Verdade. Vai agradecer a vocês todos aí, muito obrigado. Tamo junto. Boa noite. Porque eu tô disseminando ideia. Porque eu tô disseminando ideia.